Então, eu sou Ronald Aguiar Santiago, conhecido por Roninho, é um apelido de infância. Eu nasci no município de São Fidélis, no estado do Rio, norte fluminense, e numa localidade chamada Pureza, muito rica culturalmente. E as folias de reis sempre me chamaram a atenção desde criança, desde neném. Meu pai já me pegava no colo e levava para assistir as folias de reis. Dali a gente montou grupos infantis, no nosso quintal eram os primos, e a gente foi desenvolvendo esse trabalho e acompanhou a gente durante toda a vida. Depois de adulto, eu passei a participar de grupos, de adultos, e na região era muito comum. Eu escolhi ser palhaço. É um personagem ambivalente que tem em todas as folias de reis. Se não em todas, pelo menos na maioria. O palhaço é uma figura ambivalente, ele se veste diferente, se veste com máscara de couro, capacete, roupas de chitão, roupas coloridas, e ele acompanha a folia de reis. Bom, na verdade, a folia de reis chegou ao Brasil com jesuítas, né? É uma festa, é uma forma de celebrar os Santos Reis Magos, no dia 6 de janeiro. Então essa festa chegou ao Brasil com os jesuítas e ela se espalhou por todo o litoral. Havia as folias de reis na Bahia, e Rio de Janeiro, Minas, São Paulo. E a folia entrou bastante para o interior, onde ela se desligou um pouco da Igreja Católica e começou a existir por determinação ou por criação dos seus próprios donos, né? Criaram as folias que saíam no mês de dezembro, angariando fundos, prendas para o festejo de Santos Reis. E ela foi tornando uma cultura em todo o Brasil. Lógico que em cada região ela se apresenta um pouco diferente. No norte fluminense, que é a minha área, que é minha residência propriamente dita, ela tem um aspecto parecido assim com um bloco carnavalesco uniformizado. Tem todos os instrumentos possíveis, né? Mas a base nas folias de reis do interior é a sanfona. Sanfona, bumbos, pandeiro, gazás, triângulos, violas, violões, cavaquinho, todo instrumento que estiverem próximo é bem chegado na folia. E as folias de reis, anteriormente, visitavam as casas de moradores, casas de devotos, e eram sempre bem-vindos. Mas a partir de um certo tempo, as folias começaram a ser um pouco, de certa forma, rejeitadas, e se foi necessário combinar antes a visita dessas folias. Antes as folias simplesmente chegavam na porta da casa e eram bem recebidas. Depois, talvez por questões religiosas, as pessoas começaram, nem todos receberam a folia de reis dessa forma. Então, há uma necessidade de previamente fazer esse acordo para fazer essa visita. As folias de reis são montadas com grupos aproximadamente de 12 a 30 pessoas. Palhaços são em números de 2 até 5, dependendo muito de cada região. E assim, as folias chegam, qualquer hora da noite, batendo na casa dos devotos, das pessoas que querem receber. E elas têm uma marcha, de aproximação. Quando chegam na porta, ela muda o ritmo, fazendo assim uma espécie de um estribilho, e a cantoria, com versos alusivos ao nascimento de Jesus Cristo e à viagem dos 3 reis magos. Até em certo momento eles pedem para abrirem a porta e a folia adentra a sala com seu estandarte, onde o dono da casa, às vezes de posse da bandeira, leva nos quartos, nas dependências da casa, numa forma de abençoar todos os cômodos da casa. E ali é oferecido um lanche para os foliões e logo em seguida faz-se uma roda e o palhaço faz a sua apresentação. Feita a apresentação, a folia também forma o mesmo cântico, dessa vez de despedida, agradecendo o que foi oferecido, ajudas, prendas, e alimentos, e dali partem para uma nova visitação.
Essa é a folia de reis, muito conhecida no norte fluminense, aliás, no sudeste do Brasil, já tem na Bahia também, é muito comum, no nordeste também se encontra. Em todo o Brasil existe essa tradição da folia de reis. Vamos dar um passo para o terno de reis. O terno de reis, eu ouvi falar sobre a história do terno de reis, que na verdade o terno quer dizer três. É um grupo menor, de 3 pessoas que saem com instrumentos musicais, pode ser um pandeiro, uma viola, um violão, e fazem o mesmo papel da folia de reis. Só que sem o palhaço. São 3 pessoas, simbolizando então os 3 reis magos, né? Conforme a Bíblia, lá no livro de Mateus, fala sobre os 3 reis magos que visitaram o menino Jesus. Na ausência de foliões, essas 3 pessoas saem fazendo o mesmo papel da folia de reis, anunciando a boa nova, que é o nascimento de Jesus, com cânticos alusivos à passagem dos magos, à peregrinação do mago, todo o histórico bem parecido com a folia de reis. Às vezes uniformizado, com capas de magos, às vezes não, com roupas comuns, mas com seus instrumentos, e é uma variante da folia de reis, com 3 pessoas. Eu soube da existência, talvez, na questão de 10 anos atrás, eu fui fazer um trabalho para a universidade, entrevistando uma senhora, ela falou sobre esse terno de reis, que quando ela era criança, talvez aí nos anos 40, a família dela tinha 3 parentes que faziam esse terno de reis na localidade de Quissamã, que é aqui no norte fluminense, entre Macaé e Campos. E eu fiquei curioso, mas achei que tivesse até terminado. E para minha surpresa, coisa de 2 anos atrás, eu recebi um telefonema me convidando para que eu fizesse o trabalho de palhaço, o papel do palhaço, em um terno de reis. E foi onde eu conheci o terno de reis de Quissamã, coisa de 3 anos atrás aproximadamente. E eu levei o personagem do palhaço para o terno de reis de Quissamã. E a gente fez essa junção e o resultado foi muito, muito bom. A gente conseguiu juntar esse palhaço ao terno de reis que já existia em Quissamã. E a gente tem visitado as residências lá no município de Quissamã e tem sido muito aceito com essa nova variante, né, entre folia de reis e o terno de reis. Então essa introdução do palhaço no terno de reis é uma coisa assim bem recente. Eu nunca soube disso, que acontecia dessa forma. E eles também ficaram surpresos. E nós estamos trabalhando essa questão do terno de reis na localidade de Quissamã, em todos os recantos que a gente é convidado, a gente tem feito esse trabalho. E mestre Roninho, por quanto tempo a folia de reis aconteceu em São Fidélis? Olha, desde que eu entendo por gente, eu tenho 66 anos, eu já conheço desde criança a folia de São Fidélis. Sempre existiu diversos grupos e ainda existem hoje talvez uns 6 ou 7 grupos na localidade de São Fidélis, tanto na cidade quanto no interior. E nas cidades vizinhas também é muito comum, as vizinhas assim como Cardoso Moreira, Campos, Itaucara, Cambuci, Italva, são cidades vizinhas que também mantêm essa tradição, e essa tradição se manifesta geralmente nos meses de dezembro e janeiro, onde é o Natal e a Festa de Reis. E em Silva Jardim? Então, eu me mudei para Silva Jardim, aliás, eu conheço Silva Jardim desde criança. Meus familiares sempre moraram em Silva Jardim. E eu soube da existência da folia de Silva Jardim, que aconteceu nos anos 60. O meu pai chegou até a participar de um dos grupos. Em Silva Jardim tinha um grupo de seu Carmozino, na localidade de Goiabal, que fazia as apresentações dessas visitações no município de Silva Jardim, né, que é divisa de Araruama. E também tinha uma folia no sertão de Bananeiras, também uma localidade de Silva Jardim, essa de seu Juquinha Muniz, que era o proprietário dessa folia de reis.
E pelo que eu ouvi, pelo que me informei, essa folia de Reis de Silva Jardim é bem semelhante à folia de Reis de São Fidélis. Então não tive nenhuma dúvida em me adaptar também aqui na cidade de Silva Jardim. E, mestre, você pode declamar alguns versos do palhaço? Olha, é uma variante, é uma variedade de versos que o palhaço narra. Ele faz versos de brincadeira, faz versos é como se fosse literatura de cordel, os versos bem parecidos, versos rimados e de acordo com o ambiente, de acordo com as pessoas que estão presentes. Às vezes oferecem dinheiro, ele também recebe o dinheiro das pessoas fazendo um agradecimento com versos rimados. Mas eu vou lembrar aqui uma poesia muito comum em alguns palhaços, eu por acaso cito também. Ô musa da poesia, anjo de um homem carente, me livra das armadilhas e de pessoas ambivalentes. Se a sorte nos acompanha, ilumina nossa mente para alegrar a existência que hoje se faz presente. Faço força nas alturas para fazer todos contentes. Só de ver a nossa bandeira eu já fico sorridente. É a folia sagrada dos 3 magos do Oriente. E o que me incentiva é a união dos parentes. Feliz é a sabedoria, eu sou jovem e experiente. O nosso Senhor Jesus Cristo que ilumina a minha mente. Porque o vento vai e volta, traz notícia diferente. E a cada balanço do mar, do meu verso sai repente. Com minha farda cruzada, molhada com água ardente, vivo o sol e vivo o céu no seu poder consciente. De tanto falar rimando, eu já estou rendindo o dente. Jogo o laço para a caçada e a voz eficiente. Até parei de beber, pra que palhaço mente? Nessa terra vencedora não fica assunto pendente. Me procura no terreiro onde que a chapa é quente. E o compromisso me chama, é hora de eu cortar rente. Lenha acaba, não cozinha, eu sou mesmo renitente. E no inferno tá cheio de camaradas valentes. Eu posso até passar raiva, mas não largo meus parentes. Porque sou igual a cigano, vivo sempre alegremente. E, mestre, o que você espera do futuro da Folia de Reis? Que continue? Olha, já houve um tempo que eu estava mais desanimado, mas eu tenho visto tanta gente jovem participando, pessoas tentando resgatar essas culturas, essa e outras diversas. Eu estou mais crente, estou mais feliz, porque estou vendo a criação de novos grupos, pessoas jovens querendo também fazer parte, se envolvendo com esse trabalho, que é um trabalho muito rico de cultura, é um trabalho de aproximação de pessoas, de sociabilização e de conhecimento de nossa cultura, e é uma forma de perpetuar essa nossa tradição.